pessoal, seja bem-vindo à aula de religião. Espero que estejam bem, estejam em paz. Dando continuidade aos nossos conteúdos, né? Hoje, aqui, é uma revisão do que nós estudamos a semana passada, e o conteúdo de hoje é transcendência, revisão sobre transcendência, que é algo aí que vai contra a teoria de emanência. Acredito que vocês já estão um pouquinho cansados de tanto ouvir essa palavra, tá? Mas é muito importante, enquanto conhecimento, enquanto filosofia de vida, que vocês entendam de fato o significado de transcendência, para que vocês coloquem aí no seu dia a dia, tá? Lembrando que transcendência é uma palavra normalmente que surgiu no campo da sociologia, no campo da filosofia e outras áreas, e não somente na área da religião. Então eu posso falar assim, professor, eu sou uma pessoa transcendente? Sim, eu sou uma pessoa transcendente. Lembra o exemplo da semana passada que eu falei para vocês sobre o velório? Então, para quem está chegando agora, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tema, reveja as aulas passadas, tá? Pelo menos a aula passada, porque é um complemento aqui, é uma extensão da aula passada. Então, lembra do exemplo que eu expliquei para vocês do velório, né, onde nós sentimos a dor do outro. Então, ali, de certo modo, é um exemplo prático e raso de transcendência. E essa transcendência está ligada à empatia, o fato de nós sentirmos e se colocarmos no lugar do outro. Sairmos de nossa matéria física, tá? E se colocar no lugar do outro. É um exemplo de transcendência. Mas existe também a transcendência que surgiu ali dentro do contexto da religião, tá? Então, a revisão, para quem está chegando agora, lembrem de fazer as atividades, né? Hoje é uma aula mais prática, uma aula mais objetiva, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que sim. Atualmente, existem diversos defensores dos direitos humanos, tá? E eu gosto muito de Nelson Mandela, a sua história de vida, a sua contribuição para a área da educação, para a área ali das lutas sociais, né, contra o racismo, contra a discriminação, contra o preconceito. Então, diante da representação de Nelson Mandela e diante da representação do contexto atual que nós estamos vivendo, que em meio a uma pandemia que está ali matando milhares e milhares e milhares de vida, ainda temos que presenciar práticas racistas de determinadas pessoas que não compreendem que ninguém é melhor do que ninguém, que o fato de eu ser negro, eu não sou inferior a uma pessoa branca, tá? Mas, infelizmente, ainda vivemos aí diariamente, dia após dia, combatendo e presenciando as práticas racistas. Então, para os racistas, para aquelas pessoas que acreditam que são melhores, né, pela questão de sua cor, pela questão do sexo, pela questão da classe social ou da condição econômica, eu lanço para vocês, tá, essa mensagem e essa reflexão para nós. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Lembrem, ninguém nasce racista. Torna-se racista depois que nasce, as relações, a influência que você vai obtendo ao longo de sua vida, é que as pessoas, nem todas, mas as pessoas vão se tornando racista, preconceituosa, enfim, tá? Então, uma mensagem aí de paz, né, e de esperança que dias melhores virão, do nosso querido líder, né, Nelson Mandela. Então, os materiais, vocês já sabem, né, pessoal, é de praxes, pode retornar o conteúdo da aula passada, colocar lá os objetivos, revisar os conteúdos da videoaula passada por meio de um breve resumo e resoluções de questões objetivas e subjetivas. Isso aí já é praxes. Pessoal, quando eu falar aqui a palavra praxes, P-R-A, acento agudo no A, X-I-S, não significa que eu pronunciei errado, tá? Praxes. Praxes significa uma prática comum que vocês já têm conhecimento e que já é normal a gente fazer aqui. Então, revisar os conteúdos da videoaula passada, nas revisões. Então, isso aqui é uma praxes. Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida por meio de análise de matérias das diferentes mídias, ou seja, perceber como aí
automaticamente os meios de comunicação de respeito à vida religiosa e como a vida religiosa, né, determinados movimentos religiosos acabam aí discriminando outros movimentos, tá? Ou seja, a intolerância, né, pessoal? E normalmente tem muito. Então, vamos lá. Eu já expliquei para vocês o significado de transcendência, tá? Mas eu vou relembrar aqui para vocês. Transcendência dentro da religião. Então, eu coloquei aqui a representação de Deus, Deus que está presente ali no judaísmo, no cristianismo. Né? O significado de transcendência é que Deus não é limitado à nossa capacidade de compreendê-lo. Sua entidade e bondade vão muito além, infinitamente, além das nossas, e isso também é verdade em relação ao seu conhecimento e poder. Ele é infinitamente maior que qualquer evento natural ou humano. Então, por dentro da transcendência, dentro dessa teoria, dessa filosofia que surgiu lá, pessoal, com Platão, a ideia, lembra? Eu expliquei para vocês sobre os dois mundos. Essa teoria ali, pessoal, significa que Deus, ele é algo inexplicável. Ele é algo inexplicável. Como um ser sai de seu estado, sai do estado material e vai para o mundo imaterial. E como esse ser sai do mundo imaterial e vai para o mundo material. É algo que está além do conhecimento do homem. É algo que qualquer poder que seja não consegue explicar, porque ali estamos se tratando de um mistério. Não conseguimos compreender. A gente sente, não conseguimos compreender, porque a transcendência, ela está além, vai muito além do ser humano, vai muito além disso aqui, pessoal, vai muito além do pensamento do homem, tá? Então, transcendência de Deus significa o quê? Que está mais além do nosso mundo, que exerce tudo o que existe, o que não pode ser expressado em palavras humanas. Então, por mais que eu pegue aqui, eu vou pegar uma caneta, um lápis, e vou escrever sobre Deus. Deus é amor, Deus é pai, Deus é união, Deus respeita o ser humano, independentemente da cor, do sexo, da condição social. Deus abraça a todos, Deus não exclui. Se eu for escrever aqui, isso não atende de fato o que é transcendência, tá? Porque está para além das expressões humanas. Aliás, perdão, está para além das palavras humanas. Algo que eu, professor de religião, para vocês, não consigo aqui descrever o que de fato é a representação de Deus na vida do homem, tá? Então, é algo que está além. O que é que eu posso fazer enquanto professor? Entender ali, pessoal, as formações, as filosofias, os conceitos que surgiram ali ao longo da história e como esses conceitos foram se modificando com a relação do homem. É isso que eu trago para vocês, conceitos religiosos, tá? Relações religiosas, como a religião, ela se adequa, por exemplo, em uma prática de discriminação. Como a religião defende, como a religião é contra determinadas questões e a favor. Então, é isso que eu trago para vocês, mas, sobretudo, a questão do respeito, da diversidade, da tolerância que é praticado. Entende? Então, está sempre além do nosso conhecimento, tá? Então, apenas uma revisão, para ficar claro, né? Na experiência religiosa, a transcendência é um estado de ser que superou as limitações da existência física. Que é a existência física? Nós, seres humanos, somos a existência física, tá, pessoal? E por algumas definições também se tornou independente dela, como tipicamente é dito. Se manifestar em oração, estado luminoso, iluminação espiritual, meditação e visões paranormais. Aqui, essa parte em negrito que vocês estão observando aí no slide, né, exposto na telinha de vocês, são formas de como Deus se manifesta para nós, tá? São formas de como Deus, ele está presente em tudo, em qualquer lugar. Em oração, ele se manifesta a nós. Em estado minucioso é a partir do momento que você ali, né, faz uma meditação, né, algo mais espiritual entre você e
a força divina, tá? Visões paranormais também, visões paranormais, porque tem pessoas que, de fato, né, tem essa sensibilidade, eu não gosto de dizer nem paranormais, mas que tem essa sensibilidade avançada de sentir e prever determinadas coisas, por exemplo. Tá? Então, eu gosto de dizer que são sensibilidades avançadas comparada a outras pessoas, tá? Então, são formas que o Espírito de Deus, que a Santíssima Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifestam. Tá? Não esqueçam, pessoal, né? Dentro da religião, por exemplo, do cristianismo, temos, né? Pai, Filho e Espírito Santo é uma única divindade, não é isso? Pai, Filho e Espírito Santo é a única divindade. Eles não dividem os nomes, mas eles são a Santíssima Trindade, tá? Então, por meio da oração, por meio da fé, é que você estabelece e Deus ali se manifesta em você. Aliás, se manifesta, né, ali em momento, em adoração. Tudo vai depender de sua relação. A transcendência é um estado de ser que superou as limitações existentes, ou seja, da existência física. Lembra desse mundo aqui, pessoal, que eu coloquei para vocês, que Platão, né, ele conseguiu ali distinguir, elaborar uma teoria entre o mundo material e o mundo imaterial. No mundo material, né, no mundo material, ou seja, a imanência, a teoria da imanência vai dizer que o espírito manifesta no mundo mundano, tá? Da imanência. Na transcendência vai dizer que não somente no mundo material, mas o espiritual, né? Ou seja, Deus, ele está tanto no material como também no imaterial e está além do universo, tá? Então, vamos aqui a algumas diferenças que eu já tenho colocado para vocês sobre imanente e transcendente, tá? Deus está presente em todo e qual lugar, tanto em essência quanto em conhecimento e poder. Transcendente, Deus está dentro, mas ao mesmo tempo fora do universo, porque nada pode conter a Deus nem mesmo o universo, pois ele transcende, está acima deste universo. Então, se a teoria transcendente diz que Deus é o criador do mundo e do universo, claro, né, automaticamente, que ele pode estar tanto dentro no planeta Terra, como também no próprio universo. Então, ele pode estar no mundo material, como também no mundo imaterial. Já imanente, ele é uma teoria, né, ao contrário ali, tá? E agora aqui, pessoal, que eu trago para vocês. Lembra que eu falei para vocês da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo? Pronto. Ali é um exemplo específico, tá? De imanência, né? Mas, ao mesmo tempo, é um exemplo específico de transcendência. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estão interligados. Eles não são, aliás, as três forças divinas estão interligadas entre si e simbolizam a mesma pessoa, tá? Que é Deus. Se separam essas três forças? Não. Porque uma está presente na outra. A essência de uma está sempre presente na outra. Tá, pessoal? Então, atividade escrita para vocês, fácil. Trouxe aqui as questões da semana passada para ver se de fato vocês conseguiram compreender o assunto, tá? Então, na experiência religiosa, a transcendência é um estado de ser que superou as limitações da existência física e, por algumas definições, também se tornou independente dela, como tipicamente é de se manifestar em oração, estado ansioso, iluminação espiritual, meditações e visões paranormais. E aí, pessoal? Para quem está chegando agora, e aí? Deixa eu marcar aqui o ponteiro para vocês. Que vocês marcariam de acordo com o que nós estudamos na semana passada e nessa. Né? Quem está na semana passada percebeu que essa questão aqui, ela é verdadeira, não é isso, pessoal? Então, vamos para a nossa próxima, tá? Julgue. Aí, essa daqui, quem já fez, não precisa fazer, porque aqui é só apenas entendendo se vocês entenderam o conteúdo, tá? Da semana passada. Julgue a afirmativa a seguir de acordo com o que estudamos na aula passada e na aula de hoje. Pronto. Aqui, pessoal, já é uma questão que vocês têm que estar fazendo. Ok? Vamos lá?
Na transcendência, Deus pode transcender o universo do conhecimento, além do alcance da mente humana. Embora a transcendência seja definida como o oposto da imanência, as duas não são necessariamente mutuamente exclusivas. E aí? Você já pode dar continuidade àquela atividade semana passada, pode continuar embaixo, não tem problema. Vai copiar a questão e já vai colocar a resposta tudo certinho, tudo bonitinho. Copiar a pergunta, não esqueça. Na transcendência, Deus pode transcender o universo e o conhecimento. Está além do alcance da mente humana. Embora a transcendência seja definida como o oposto da imanência, as duas não são necessariamente mutuamente exclusivas. E aí, pessoal? Quem marcou falso está errada. Essa questão, ela é verdadeira, pessoal. Eita, quase misericórdia. Que não sabia, né? Mas eu gosto sempre, não vou marcar o X, para vocês ficarem bem visíveis que essa questão é verdadeira. Por que é verdadeira? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? Que Deus transcendente, ele está muito além da mente humana, né? Então até aí está a verdade. São duas, a transcendência e a imanência são duas teorias, tá? Possuem semelhanças, mas ao mesmo tempo possui ali diferenças entre elas. Então essa questão aqui ela é verdadeira, tá? Então, analise a afirmativa a seguir de acordo com o que estudamos. Transcendência. A tradição judaica cristã islâmica está baseada na noção de um Deus transcendente, ou seja, uma entidade primeira e separada da matéria que foi responsável por criar a matéria. Para o cristianismo, porém, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. E aí? Ah, professor, não entendi. Então vejamos, né? Dentro do cristianismo, né? Dali da religião judaica cristã, Deus transcendente é a entidade primeira e é separada da matéria, né, do que foi criado, né? Ou seja, Jesus foi separado ali do Criador. Quem foi o Criador, segundo essa concepção? Deus. Não é isso, pessoal? Deus é o Criador que enviou o seu Filho à Terra, tá? Em tempos passados aí, que foi morto e crucificado. Nessa religião dentro do cristianismo? Então, para o cristianismo, a figura de Jesus Cristo é a personificação imanente do Deus transcendente. Então, por mais que Deus, ele é transcendente, o seu filho Jesus Cristo, ele é uma imanência, tá? Por que imanência? Porque Jesus o assunto assim um pouquinho complexo, mas vocês vão entender. Jesus, ele veio em matéria física para a Terra. Ele veio para o mundo físico. Ele habitou um corpo, né, humano, né, que foi chamado ali o nome de Jesus, mas ali era o Filho de Deus. Então, olham só a relação. Por mais que Deus era transcendente, ele poderia estar tanto no mundo material como no mundo material, mas Jesus, quando veio à Terra, ele era imanente. Por que ele era imanente, professor? Porque o espiritual, ele, enquanto estado, estava habitando o mundo físico. Entende? Então, ele era imanente. Aí, após a morte, né, de Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são, de certo modo, ali, transcendentes e imanentes quando eles se manifestam no mundo físico. Tá, pessoal? Compreenderam? Então, essa opção aqui, pessoal, ela é o quê? Verdadeira, está certíssima. Então, está encerrando aqui nossa aula, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e assim a gente encerra esse conteúdo. Semana que vem, eu aguardo vocês com um novo conteúdo, tá? O ano letivo 2020 já está chegando quase ao fim, e a mensagem que eu deixo, né, de que vocês tenham uma ótima semana, com muita paz, com muito amor, com muito respeito, com muita proteção à vida. Lembre que quando vocês forem sair de casa, usar máscara. Lembre que vocês têm uma família e vocês têm que preservar por elas. E a mensagem é: a fé é a âncora da vida, tá? Antes de vocês fazerem qualquer coisa
do seu dia a dia, a fé é primordial, independente de você ser religioso ou não. Tá bom, pessoal? Do mais, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade. Qual a atividade, professor? Essa questão aqui eu já tinha respondido para vocês, né? Então, é essa questão e essa questão. Vocês vão copiar abaixo, vão responder e vai ficar tudo certinho e enviar para o seu professor, tá ok? Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal.